Então, galera, vamos falar hoje sobre um gap de impulso e canal. Como é esse tipo de movimentação, como buscar operações nesse tipo de cenário do preço. O mini índice hoje ele trabalhou nesse tipo de padrão, nesse tipo de movimentação. Então, isso ajuda a você principalmente buscar operações próximo à abertura, nas primeiras barras ou até na primeira barra dali do dia. Então vamos ver isso na prática, certo? Ver como você pode buscar tipos de operações, gerenciar esse tipo de movimentação para você obter aí um bom resultado no trade, aumentar sua assertividade na leitura do gráfico. Então vamos lá. O mini índice hoje ele trabalhou nesse formato de impulso e canal, certo? Ele tá aí, ó, já estou protegido aqui, já é mais do que 2R do dia, né? Então já protegi, caso o preço venha fazer uma correção mais profunda, eu já estou protegido e o preço pode me tirar aí no ganho. Mas vamos lá. Impulso e canal. Como é que eu identifico esse tipo de movimentação? Ó, quando o preço ele abre nesse tipo de gap, logo você tem que identificar isso como um impulso, certo? Esse tipo de movimentação é um impulso. Então, não é porque é um gap que o preço simplesmente ele tem que vir fechar esse gap ou depois dar continuidade ou voltar a cair no caso aqui da tendência macro aí que é de baixa, certo? Então ele abriu nesse gap de alta acima do topo anterior, certo? Isso aqui já é uma característica de impulso. Então você já busca aí uma característica de impulso em canal. E quando ele vem a primeira barra, faz uma barra doji, certo? Essa barra aqui com o seu corpo menor do que sua sombra, ou seja, a sombra ela tem mais do que 50% do corpo. Então isso é um doji e o preço ele falha na segunda, fazendo uma barra interna e falha na terceira em dar continuidade aqui na movimentação de baixo e até mesmo fechar o gap da última barra do pregão anterior. Logo você já identifica isso como um início de um canal, certo? Ou seja, um impulso, correção. O preço aqui ele já trabalhando acima de máxima com barras com pequena sombra ou quase nenhuma abaixo da sua mínima, certo? Então aqui já era considerável uma boa entrada, foi onde eu realizei na quinta barra a minha entrada, certo? E se você buscava um segundo sinal até próximo à média, o preço realizou aqui essa barra de reversão de baixa, porém fraca devido que o preço ele falhar, trabalhar dentro desse range aqui que foi da lateralidade do pregão anterior. Então o impulso foi em forma de rompimento também, rompimento do que? Da resistência anterior. Então a falha aqui em continuidade de baixa foi evidente para que o preço ele fosse trabalhar aqui ó, uma movimentação de alta em um canal. Então ó, barra de rompimento. Então isso é evidente se você buscar operações a favor dessa movimentação e o preço ele claramente ele tinha que fazer um swing, certo? Um movimento de rompimento aqui dessa pequena estrutura com um direcionamento mais um pouco lateral. Então a primeira, um segundo swing e agora o preço pode fazer o que? Um movimento corretivo mais prolongado. Um movimento corretivo mais prolongado aqui ou dar continuidade nesse tipo de canal. É uma característica de canal estreito, certo? Já trabalhamos aqui esse tipo de canal. O preço ele pode vir fazer aqui uma correção mais profunda. Se me tirar tá tudo bem, já como eu falei no início do vídeo, já está garantido aí mais do que 2R do dia, mais do que a meta do dia. Ou o preço ele pode vir buscar aqui essa região, certo? Que é uma máxima de um topo anterior do início, né? Do topo do pregão anterior.
Então, isso aqui é um movimento corretivo perante a tendência de baixa do macro, porém, durante essa movimentação, o ideal é que considere uma tendência de alta para o micro, né, para o intraday, porque aí você consegue identificar padrões dessa movimentação. Então é comum esse tipo de impulso e canal durante esse início, que o gap ele seja considerado uma forma de impulso. Outra característica de um impulso de continuidade a favor de quê? Desse gap aqui, ó. No caso, um gap de alta, um impulso de alta, o preço dá continuidade a essa movimentação de alta. Uma das características, a média móvel, ela fechou bem próximo ao preço, o preço do pregão anterior. Isso aqui é uma característica, porque se a média móvel ela estivesse trabalhando acima desse preço, o impulso ele ia trabalhar bem próximo à média. Então era possível que tenha uma falha do rompimento da resistência, ou seja, do topo anterior, e o preço com a média mais próximo, certo? Você teria o rompimento da média, um retorno até a média, e dava continuidade a esse range dentro dessa lateralidade aqui. Você voltava a cair até mesmo dar continuidade à tendência de baixa. Mas nesse tipo de cenário, o preço ele tinha o quê? Ele tinha uma média bem distante do seu preço, a média terminando bem próximo ao preço do fechamento do pregão anterior. Então o impulso é um rompimento tanto da média dos topos anteriores, uma correção para a próxima média, ou seja, um pullback dos topos, e depois o preço ele dá continuidade a um canal em forma de um canal estreito e rompimento, certo? Então a característica de você operar conforme a tendência de que cenário. Você buscar aqui, ó, as contagens de barras, ela valeu depois de um impulso de rompimento, H1, H2, toda ela foi válida para pelo menos um scalp, ó. Para pelo menos você buscar aqui um scalp, certo? Aqui também eu considero contagem de barras, considera contagem de barras. Provavelmente você vai ver aqui esse vídeo após, né, esse movimento. Então, mas ó, aqui um H1, um H2, o preço pode dar continuidade, mas como eu falei, depois que o preço ele forma um segundo swing consecutivo, pode ser, é comum, no primeiro swing, segundo swing, é comum que o preço ele faça uma correção mais prolongada, ou seja, uma correção de 10 barras até a média, certo? Uma correção em forma de ABC, para depois ele voltar. Ou se ele entrar numa lateralidade, ele pode vir corrigir mais a fundo e voltar para o início do canal, certo, galera? Então, mas aqui, ó, as contagens ainda é válida. O que é que um trader comprador, no caso também do meu cenário aqui, o que é que a gente espera? Uma barra que seja, ou uma sequência de barras aqui exaustiva, que seja um clímax, né? Um clímax, ou seja, um último swing exaustivo, buscando a região aqui proeminente, aqui evidente, para ele fazer essa correção mais prolongada, certo? É esse tipo, porque o preço ele está trabalhando em um canal estreito, então qualquer movimentação que seja contrária, ela está falhando, que é comum do canal estreito. É como se fosse uma lateralidade inclinada. A lateralidade, a maioria das tentativas de rompimento, ela vai falhar. Então tudo que chega próximo às extremidades, ela falha. Mesma coisa é um canal estreito. Tudo que chega próximo às extremidades, ela vai falhar e vai dar continuidade à tendência que está em vigor. Então é isso. Beleza, galera? Esse é o cenário. A forma de gerenciamento de operação é como a gente falou aqui no início do canal, é você buscar o direcionamento do preço. Se o preço ele está falhando, em dar continuidade à movimentação de baixa, e depois desse cenário do impulso, certo, de alta, que também tornou um rompimento, porque tem os topos, a média móvel bem distante após ser rompida, né, como se fosse uma sequência de barras aqui, ser rompido, ou uma única barra forte de rompimento.
as primeiras tentativas de reverter esse impulso falham e o preço dá continuidade à movimentação de alta. Então é mais ou menos isso aqui, ó, não deixa de ser isso aqui, ó, esse canal. E essa primeira movimentação de impulso, que para dar início do canal, impulso, ela tá composta pelo gap aqui, ó, na verdade. Tá composta pelo gap e você não deve desconsiderar esse gap, porque o preço também ele trabalha em forma de impulso, em forma de gap. Beleza, galera? Show? Então, gostou do vídeo? Não esquece de curtir, né? Isso aí ajuda, a gente tá passando mais vídeos para vocês, ajudando aí quem tá no início aí do mercado, buscando novos padrões, entender mais o conhecimento aqui de cada barra, de cada movimentação e do mercado em si, para buscar suas operações assim mais assertiva, né? Aumentar sua assertividade, sua performance. Então é ideal que você ajude também. A gente tá fazendo esses vídeos aí e compartilhando, beleza?